tem pressão baixa ou conhece alguém que tenha? Então fica aqui que eu sou a doutora Stephanie. Se inscreva no canal porque hoje eu vou te explicar tudo sobre pressão baixa. O normal da pressão arterial é 12/8. Esse é um valor normal para o adulto porque é considerado como necessário para que haja uma pressão interna dentro dos vasos sanguíneos arteriais, de tal modo que após o batimento cardíaco, o sangue chegue ao cérebro, às artérias das pernas, dos braços e a pessoa tenha força para fazer as suas atividades habituais, inclusive numa atividade física em que a pressão precisa ficar até um pouco mais alta. No entanto, quando a pessoa tem pressão baixa, ou seja, abaixo de 9/6, podem começar a ter sintomas pela falta de sangue nessas regiões, como cérebro, coração, braços, pernas e outras partes do corpo que necessitam do sangue para que possam ter o seu metabolismo normal. E quais são as causas da pressão baixa? Por exemplo, uma anemia, uma falta de sangue por uma hemorragia, ou até mesmo uma constante perda de sangue numa quantidade exagerada por uma menstruação todo mês que não está sendo muito bem investigada, a causa dessa metrorragia, podem causar pressão baixa. A desidratação também, pela falta de líquido dentro do sistema vascular. Outra situação são as infecções, que também causam uma desidratação relativa, que pode levar até a uma sepse, choque séptico, quando associado a uma infecção grave. Quando a pessoa também está usando muitos remédios, ela pode ter pressão baixa como efeito colateral desses remédios. Aqui no consultório mesmo, quando um paciente chega com pressão muito alta, eu preciso passar mais de um remédio para pressão. Mas eu sempre alerto, olha, estou te passando 2 ou estou te passando 3 remédios para pressão, mas você precisa voltar num retorno breve, em geral até encaixo, para que a gente possa ver se essa quantidade, se as miligramas que eu passei foram adequadas para o seu metabolismo, porque pode ser que se você ficar tomando um monte de remédio de pressão, inclusive diuréticos, sem um acompanhamento rigoroso médico, esses remédios comecem a te dar pressão baixa e sintomas da pressão baixa. Além disso, arritmias podem causar pressão baixa por conta do batimento cardíaco não ser numa contração efetiva e isso não levar o sangue para o cérebro de forma adequada. Os sintomas de pressão baixa, nesse caso, vão se dar por uma sensação de desmaio, lipotímia, fraqueza importante. Outras situações já mais fisiológicas também podem estar associadas à pressão baixa, que é o caso, por exemplo, da gravidez, onde há uma vasodilatação e também, por exemplo, em momentos de calor, em que também essa dilatação dos vasos leva a uma redução relativa da pressão arterial. Alguns distúrbios hormonais também podem causar isso, especialmente na tireoide, como é o caso do hipotireoidismo, e também na adrenal, como é o caso da insuficiência adrenal. Daí a importância de fazer alguns exames para tentar identificar qual é a causa dessa hipotensão. No caso, durante a consulta médica, a gente vai avaliar os exames adequados para o seu caso, se você for essa pessoa com pressão alta. Alguns deles são exame de sangue para investigação de anemia, distúrbios hormonais, Holter para identificação de possíveis arritmias, mapa para tentar identificar como a pressão está ficando ao longo do dia, ao longo da noite. E em casos já de mais exceção, um tilt test, que vai avaliar, por exemplo, situações como síndrome vasovagal, em que a pessoa já tem uma tendência quase que genética a ter pressão baixa, especialmente em situações já predispõem a isso. Daí a importância de conhecer essas situações, de se conhecer e de conseguir, então, diante dessas dicas, dessas orientações, evitar de se colocar numa situação até mesmo de perigo. Se, por exemplo, estiver com risco de queda num local que pode se machucar, ou até mesmo num local onde há muita gente, alguém pode até lhe fazer um furto ou alguma coisa mais séria, pelo fato de você, por exemplo, ter desmaiado. Diante, então, dos exames, é feito o diagnóstico e pode-se propor o tratamento. No caso, por exemplo, de uma pessoa que tem
pouco líquido no seu sistema intravascular, a orientação, por exemplo, é de beber bastante água, né? Em pequenas alíquotas, bastante ao longo do dia. Também fortalecer a panturrilha, porque é na panturrilha que o retorno venoso acontece de forma efetiva e com isso facilita a chegada do sangue ao coração. Também pode-se usar remédios para arritmia, se for esse o caso, e tratamento dos distúrbios hormonais. Algumas pessoas vão ter até a orientação de se alimentar mais, porque, por exemplo, um jejum prolongado, comer pouquíssimo sal também pode causar isso. Agora, na emergência, a pessoa está ali com sintoma de pressão baixa, vale a pena colocar sal debaixo da língua? E a resposta é não. O sal debaixo da língua demoraria muito tempo para fazer o efeito, porque ele seria um mecanismo de contracorrente renal e esse sal, até chegar na circulação sanguínea e para os rins ser filtrado, causar vasoconstricção, demoraria horas. Então, na emergência, o que a gente recomenda é elevar as pernas. Se você está ajudando alguém que está com sintoma de pressão baixa, deite-a, coloque de repente até mesmo no chão e deitada, eleve as pernas para que facilite esse retorno venoso e assim ela comece a se sentir um pouco melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e compartilha ele com seus amigos. Um abraço!